Então tá, começando aí mais um podcast número 2. Primeiramente, falar que o nosso podcast número 1 tá lá no canal do YouTube já, Rádio Ilê Mulher no YouTube. Para quem está nos ouvindo e ainda não tem, pode ir no Google Play, baixar o app da Rádio Ilê Mulher. Tá lá no Google Play. Pode acessar via site também, www.ilemulher.org.br. A gente grava esse programa direto do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Ilê Mulher, voltado para a população adulta em situação de rua. Bom, hoje a nossa pauta é o podcast número 2. A nossa pauta vai ser a apresentação do perfil dos usuários que acessaram o Serviço de Convivência entre janeiro e março de 2021. Esses dados foram levantados pela educadora social do espaço, a Bruna, e ela está aqui conosco. Quem está aqui conosco também operando a mesa de áudio é o David. Temos aqui o Nathaniel, o Anderson e o seu Antônio Augusto participando conosco. Na sequência eles já vão se apresentar e vão repercutir aí conosco esses dados que vão ser apresentados. Sem muita delonga, já vou passar a bola para a Bruna. Bom dia! Eu sou a Bruna, eu sou educadora social aqui do Ilê, de Cidadania, e eu também fiz estágio de serviço social aqui. Então, é importante traçar o perfil desses usuários que acessaram o serviço durante a pandemia, porque a população em situação de rua cresceu muito durante esse tempo, justamente pelo desemprego, pelas todas as questões que aconteceram, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a questão de gênero, né? Aqui no nosso serviço, 84% das pessoas que acessam aqui são homens. Apenas 14,5% são mulheres. É um número bem pequeno de mulheres. E 0,9% de mulheres trans. Sobre a questão étnico-racial, né? A gente tem 41% de pessoas brancas, 36% de negros e 21% de pardos. Então, e apenas 0,5% de indígenas. Então, a gente percebe que o percentual de pessoas não brancas, né, é maior do que as pessoas brancas, né? A gente consegue perceber que essa população que está ficando na rua, a maioria são pessoas negras. Agora sobre os motivos, né, que levaram essa população a estar em situação de rua. 31% é por causa da dependência química, a maior parte, né, pela questão da dependência química, 26% pelo desemprego e 18% por causa dos conflitos familiares. E teve outras questões também que apareceram um pouco, mas não tanto, né, sobre a separação conjugal, imigração, migração. São pessoas que estão saindo do seu território em busca de emprego, né, ou dos seus países. Sobre a questão de serviços de referência, a maioria desses usuários acessa o Centro Pop, o CRAS e os albergues. Porém, foram 235 usuários que acessaram esse serviço, né, de janeiro a março, e apenas 135 desses acessam algum serviço de referência. Então são pessoas que não têm acesso aos seus direitos, né? E nem conhecem alguns serviços de referência. Sobre o tempo também que essa população está em situação de rua. 65% está há menos de um ano. Então o que isso quer dizer? São pessoas novas em situação de rua, né? São pessoas que não estão há muito tempo na rua. E por quê? Justamente por causa da pandemia, né? Pela questão de desemprego e tudo mais. E sobre o grau de escolaridade também, que é importante, 51% desses tem ensino fundamental incompleto. Então a maioria não chegou a concluir os seus estudos. Porém, 17% tem ensino médio completo. Então 17% é um número bem alto, assim, de pessoas que têm um ensino médio completo. E sobre a questão de acesso a benefícios. De 235 pessoas, apenas 77 recebem algum benefício. E a maioria desses recebem programa Bolsa Família. E 24% recebem auxílio emergencial. Então, imagina quando acabar o auxílio emergencial, né? Como é que vai ficar a questão dessas pessoas, né? A sua renda. Porque a maioria é auxílio emergencial, né?
Então, eu queria trazer uma pauta para a gente conversar um pouco sobre a questão do... Não sei do que vocês acharam também desses dados, mas eu acho importante a gente salientar a questão do desemprego, né? Porque é algo que deu 26% dessas pessoas que estão na rua por causa do desemprego e é algo que vem atingindo muitas pessoas, né? Então eu passo a palavra para vocês. Me parece que essa pesquisa aqui, ela é literalmente uma fotografia da realidade brasileira. E, na verdade, eu acredito que já no governo Dilma, já no final ali, as questões sociais já tinham sido relegadas a um segundo plano. Com o ingresso do Temer, aí a coisa descambou e com a ignorância desse governo atual, a coisa realmente é uma selvageria. Então, assim, a coisa é muito grave, né? E essa fotografia, ela retrata as ruas. Mas uma reflexão que eu faço é que a classe média baixa, a fotografia da classe média baixa seria algo muito próximo dessa fotografia, porque o desemprego está agraçando, eu vivi sempre aqui em Porto Alegre, quer dizer, eu nunca vi tanta loja vazia com placa de aluga-se, eu nunca vi empresas que, assim, é inacreditável, empresas que assim, décadas hoje estão fechadas. Então, assim, a coisa é muito grave. Mas uma coisa me chamou a atenção. Um item que eu acho que deveria começar a ser contemplado no serviço é o seguinte: boa parte dessa população eu percebo que há alguns distúrbios psiquiátricos. Eu noto que há alguns desvios de funcionamento e as pessoas até nem se dão conta, e eu noto que esse item que é tão importante, ele foge dos olhos das pessoas que lidam com isso. Ali no bandejão, um dia desses, eu fiquei até assustado. Eu fiz mais ou menos uma pergunta assim para uma das funcionárias ali, sabe, parecia que eu estava perguntando como é que era a superfície de Marte para ela, porque era uma coisa que ela não tinha nunca cogitado, e a reação dela parecia que eu era louco, né? Quando eu convivo ali na fila com as pessoas, tu começa a perceber. Então, assim, se tu conseguires identificar que esse aspecto também faz parte dessa realidade, deverá haver uma política pública que tente tratar também esse fator, para tu poderes encaminhar as pessoas para encontrar soluções mais gradativas para elas saírem dessa situação. Isso é uma primeira colocação, então. Eu acho importante a gente salientar também que não é só a questão da pandemia, né? A gente vive um desgoverno e por isso que a gente vê tantas lojas na rua fechadas, né, como tu falou, que a gente fica nesse abre e fecha, e nunca ocorreu, né, uma questão de lockdown aqui no nosso país, em que as pessoas ficassem em casa, até porque a gente não teve um auxílio que realmente funcionasse, né? Começou com R$600, depois foi abaixando, agora está R$150. Então como é que a pessoa vai ficar em casa sem trabalhar, recebendo R$150, né? Com uma família para sustentar. Então eu acho que é importante a gente salientar isso, porque se a gente tivesse um governo que realmente se importasse assim com a população e fizesse políticas efetivas, a gente já estaria se vacinando, né? E já poderia estar voltando realmente à normalidade, entre aspas. E eu passo para vocês a... Eu queria fazer uma exemplificação da situação ridícula que nós estamos passando. Domingo, o presidente da República, almoçando lá no Palácio, fazendo uma aglomeração familiar, recebeu de presente de alguns idiotas uma espécie de picanha que o quilo vale R$1.800. Ou seja, 1 quilo desse produto é o equivalente a 13 benefícios de R$150. 1 quilo de picanha
por mais nobre que seja, não dá para alimentar 13 pessoas. Então, assim, ó, é óbvio que se tivéssemos que usar esta picanha para alimentar 13 pessoas, seriam quantos quilos? E lá na festinha do Bolsonaro, tinham muito mais que 13 pessoas. Então, assim, ó, a situação é absurda. A Europa, nos Estados Unidos, os caras estão ganhando quase 10 mil dólares, tu entende? Por mês. Sendo que o sujeito que ganha o auxílio emergencial americano, ele não é o cara de rua. Ele é o classe média baixa, que está muito mal, que perdeu o emprego, que desarranjou a sua vida. Então, assim, nós estamos vivendo o quê? Primeiro, a CPI está demonstrando que o governo sempre teve uma política errada, que era o processo da contaminação em rebanho. Então, isso é um suicídio coletivo, é uma chacina, tu entende? É um genocídio. Ou seja, nós estamos matando e matando e matando coletivamente números absurdos de pessoas. Isso é gravíssimo. Nós estamos matando empresas e a classe média burra continua enxergando esse governo com lentes totalmente desfocadas. Eles não conseguem perceber, né, o empresariado não consegue perceber que é uma obrigação do Estado auxiliar a empresa para que ela consiga sobreviver a um impacto tão negativo quanto esse, porque toda empresa ela também cumpre um papel social. Então, assim, realmente a situação é gravíssima e nós temos que conseguir, nesse momento, fazer com que essa população de rua ela tenha um despertar da sua consciência, cada um consiga preservar a sua vida, usar máscara, usar o álcool gel, sempre que possível lavar as mãos, tu entende? E, na medida também do possível, se alimentar nos espaços que isso é fornecido. O perfil da população de antes é praticamente o mesmo que está hoje aí. É que mudou muita coisa, né? Muita coisa ficou pior, muita coisa aí acabou mudando. Essa porcaria do nosso governo aí só destruiu com todos, entende? Ele trancando auxílio, trancando bolsa, mandando os polícias matar a população da rua, mandando consumirem com nós, porque nós somos lixo, que nós somos isso, que nós somos aquilo, que nós não merecemos viver. Eu vi várias pessoas aí ser sequestradas por causa só de perder o emprego e morar na rua e acabar sendo assassinada, acabar sendo, né, levada por nada. Mas... E eu aqui também, tô aqui de novo porque eu não consegui meu emprego, fiquei desempregado depois e acabei voltando morando na rua. E eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Eu conheço a rua desde os 15 anos, né? E o que eu, a respeito disso, eu acho que uma coisa produtiva aconteceu em toda a minha jornada de rua, que eu pude notar que não se vê menores na rua como antigamente. Muitos menores da rua, né? E eu acho que nessa questão, eu acho que devia ter bastante investimento a respeito dos menores, porque, tipo, melhorias nos abrigos, né? Melhorias positivas para que eles, quando eles saírem do abrigo, eles não ingressem na rua, porque a rua não tá de brincadeira com o ser humano, é a rua, né? Então acho que para nós os adultos, eu acho que agora nessa fase de pandemia tem que ter o isolamento social em algum lugar para os peregrinos da rua, né? Tem que ter, eu acho também, eu quero colocar também que a respeito dos POPs, não em todos, mas em alguns, que, pô, ao invés do lanche, por que não colocar o almoço, que é mais saudável, né? Porque o almoço ele não vai ser feito, mas as empresas podem,
né, fornecer, né, o almoço, que é só, tipo, vai entregar a vianda ali. Então, assim, o que tem a ver com os menores? Eu tô colocando duas colocações, né, tipo, uma positividade das ruas, né, não tem mais menor, mas tem os adultos, e a gente não tem emprego nem para quem está, né, nas suas casas, para quem tá, deveria ter empregado. O sistema está fazendo descaso, né, onde numa época dessa devia ter mais cooperativas, né, estão fazendo pior, estão querendo tirar até o nosso direito de reciclar, porque a gente está disputando o lixo na rua, e muitas vezes estão nos negando o lixo, e o lixo seco, é claro, e a gente depende, muitos de nós dependemos disso, porque nem todos nós roubamos, né? É assim que a rua é taxada, que só tem ladrão, que só tem vagabundo e criminoso, e na verdade quem estão formando os vagabundos e criminosos não é simplesmente somente nós, mas na verdade é o descaso político a nosso respeito, porque muitos de nós queremos trabalhar, muitos de nós queremos progredir, e, né, a política, na verdade, numa guerra fria, está nos exterminando. Meu nome é David. Eu queria deixar uma colocação que nas ruas, tipo, a violência agora com a pandemia, a violência ficou maior, o desemprego ficou maior, e a situação do morador de rua piorou e ficou um pouquinho maior. E falar assim, ó, que é só Jesus para ajudar os moradores de rua, os peregrinos, os trabalhadores que agora estão desempregados, que só tem a piorar, só aumenta, e nada de ajuda, assim, não aumenta a ajuda, só aumenta a maldade das pessoas com as outras pessoas. Aí numa época que é para todo mundo se conscientizar em ajudar o próximo, nessa questão dessa pandemia, parece que até piorou essa questão aí, estão se desaproximando mais. É isso aí. Eu acho muito importante que tu trouxe a questão do trabalho de reciclagem e das cooperativas, e enxergar isso enquanto trabalho, né? Porque a gente às vezes só enxerga trabalho como aquele trabalho formal, aquele trabalho de carteira assinada, mas não, as pessoas que estão reciclando na rua também estão trabalhando, né? E a luta é para ser enxergada enquanto trabalhador, e a importância, né, dessas pessoas estarem lá na rua reciclando, que não tem o devido valor, né? E é muito bom tu ter trazido isso. Seu Antônio Augusto, me chamou a atenção ali no começo que o senhor fez a fala de que não se encontra em situação de rua, não está morando na aba. Sim. Né? Mas isso aí a gente sabe que é uma linha muito tênue, né? Sim. Tem uma galera que está na aba, daqui a pouco consegue. A aba, para quem está nos ouvindo e de repente não conhece a linguagem, né, o usual, é para quem está de fato dormindo na rua. Debaixo da marquise, né, no mocó, debaixo da ponte, em algum local público, né, geralmente nessa região central aqui, que é onde a gente fica. Tu quer tentar fazer um panorama, tu sente a vontade de tentar traçar um panorama do Antônio Augusto de algum tempo atrás, antes pandemia, antes essas coisas, e o que te leva, te traz, né, a essa situação de mais fragilidade na questão da tua organização de moradia, de trabalho, né? Tá com a palavra, então. Tá. Na verdade, o que originou, vamos dizer assim, o meu descalabro financeiro foi uma questão pessoal, tá? E depois eu pensei assim que rapidamente eu conseguiria, porque eu tenho uma série de qualificações, e aí eu comecei a perceber o quanto é difícil tu teres uma certa idade e tu teres uma certa qualificação. Isso, na verdade, cria obstáculos.
Porque, na verdade, hoje, se eu fosse mais jovem, eu daria um redirecionamento. Eu tentaria trabalhar só com questões de informática, que é realmente o que as portas estão abertas. Mas eu estou tentando aprender como trabalhar com marketing digital. Então eu tenho um horizonte aí. É difícil, mas é possível. Mas o que eu acho importante é o seguinte: eu consegui sobreviver materialmente, aprendendo inclusive com as pessoas da rua, né? Eu hoje até me defino como um caçador urbano, ou seja, tu tá na rua, cara, é como se tu realmente tu tá numa selva de pedra, tu entende? Se antigamente tu tava lá preocupado com uma onça pintada, com um jacaré, com uma cobra, com um leão, né? Hoje são os carros, é a indiferença humana, é a agressividade. Então tu tá aí. E eu fui aprendendo, tu entende? Tu tá numa fila, os caras estão conversando, os caras estão comentando e há uma solidariedade. Isso aí é uma coisa muito bacana. O sujeito, olha, tem comida lá em tal horário, em tal dia, em tal lugar. Pum, o cara tá falando. Então, eu fui aprendendo isso, né? Claro que eu consegui sempre, nunca usei droga, nem antes, nem hoje, espero nunca usar. Então isso também me preserva muito. Nunca tive nenhuma dependência de álcool, coisa parecida, né? Isso também é um fortalecedor, porque eu noto que as químicas, né, destroem o ser humano, né? Fragilizam demais essas pessoas. Mas eu noto em cada um deles, assim, eu estou nas filas, eu percebo que ali, tem um potencial de ser humano, tu entende? Tem muito ouro ali humano. Só que, realmente, o que foi colocado antes pelos colegas aqui, ninguém olha isso, tu entende? Essa questão, eu olho pro pessoal da rua, esses caras puxando o carrinho. Essa semana mesmo eu estava subindo a Borges, eu tive que parar e perguntar para um rapaz, né? Ele estava exausto. Eu perguntei, Kátia, quantos quilos tu acha que tem nesse carrinho? Tem uns 200. Eu acho que a impressão para mim é entre 200 e 300 quilos. Então, um ser humano puxar isso, um cavalo bem alimentado puxar isso já é uma coisa complicada. Tu entende? Então, assim, a sociedade ela não olha para esses puxadores de carrinho como um trabalhador, né, que tu colocou. E esses caras fazem um trabalho extremamente importante. Por exemplo, que eu não sabia, a Argentina não junta latinhas. Repara, um país inteiro que não junta latinha é uma coisa inconcebível, entende? Em termos ecológicos. E essa gente junta tudo. Tu entende? Tu vê que um se especializa em juntar plástico, o outro junta isso, o outro papel, papelão e a latinha. Então, assim, e a sociedade não vê como trabalhadores. Tu entende? E até eu estava lendo uma poesia para o Zine aí que está sendo feito. A pessoa colocou, eles nos tratam como invisíveis. Mas, na verdade, nem invisíveis nós temos o direito de ser, porque quando tu tá deitado, descansando, porque tu trabalhou o dia inteiro, chega a polícia ou chega alguém te agredindo, tu entende? Quer dizer, tu é tratado como invisível, mas tu não tem o direito de ser invisível. Então, quer dizer, tu é invisibilizado e tu não tens a mínima condição de estar numa praça descansando, de tu estares num banco ali, recuperando as tuas energias físicas, mentais. Cara, a nossa sociedade é hipócrita. Tu entende? A nossa sociedade é esquizofrênica. É algo assim absurdo. Eu vou dizer a verdade, assim, eu não sabia viver. E eu vivi uma ilusão da vida. Hoje eu tô, né, por exemplo, assim, 2 leituras que eu faço. Eu leio a Bíblia e leio Maquiavel.
E lendo a Bíblia, hoje eu estou percebendo que lá no Antigo Evangelho, as orientações mostram muito bem quem é o ser humano. E nós temos uma visãozinha falsa, mentirosa. A Bíblia é mais verdadeira do que esse discurso classe média que tem aí. Tu entende? Porque na Bíblia tu começa a perceber as sacanagens que vamos dizer, que Deus sempre conseguiu ver a humanidade, né? E que nós mentimos para nós mesmos, né? E quando tu estás, eu não estou na rua, mas eu estou próximo desse pessoal, eu estou transitando no meio dessas pessoas, cara, tu vê que realmente, como tu colocou, nem todo mundo da rua é bandido. Muito cara da rua tá aí para quê? Ele quer, na honestidade, na dignidade dele, na consciência dele, ele quer se superar, ele quer sobreviver dignamente. Mas e vem cair os políticos, que não tem nem essa dignidade que um cara da rua tem. Então, eu tô aprendendo a duras penas o que é o ser humano, tu entende? Isso em alguns momentos me dá muita revolta, mas eu tô me fortalecendo para saber como realmente viver, tu entende? Então eu acho que é um aprendizado difícil. Eu olho para essas pessoas com muito respeito, com muita admiração, reconheço que uns são uns e outros são outros, entende? Tem todo tipo aí. Mas também tem uma coisa que me chama muito a atenção. Cara, tem cenas assim pra lá de humanas. Tem um rapaz aqui que frequenta um baixinho, aquele que puxa carrinho e que tem um cachorro. Tchê, o amor que aquele moço tem por aquele cachorro, assim, é comovente. Ele põe o cachorro no colo, ele morde o cachorro, ele brinca com o cachorro. Cara, assim, ó, tu vê ali a semente do ser humano que não foi atingida, que não foi maculada pelas agressões da rua, tu entende? Ele se preservou. Na relação dele com aquele cachorro, ele cria um círculo ali que ele está protegido. Então, assim, ó, eu noto muito isso. Tem muita gente boa que não se contaminou pelas maldades da rua. E, para concluir, realmente eu acho que na pandemia, como a miséria ela se alastrou para dentro das casas, né? Antes da pandemia, a miséria vinha chegando. Eu acho que a pandemia ela é um tsunami econômico, entende? Ela é um tsunami que vem destruindo coisas, vem destruindo gente, vem destruindo sonhos, né? Então, só que esse tsunami está batendo na porta da classe média aí. E aí tu vê a miséria emocional dessas pessoas, sabe? E na rua tu vê muita gente rica de muitas emoções positivas. Tipo assim, o Nathaniel trouxe, me desorganizei, agora tá sem trampo, né? Vou ter que sair da onde eu tava morando, organizado e tal. Qual é o primeiro lugar que vem à tua cabeça a nível de assistência social que tu pensa em procurar? Tipo assim, eu tô desorganizado, vou ficar na rua, então é o seguinte, qual lugar que tu procura e por quê? Pareça, eu não tô querendo puxar saco nem nada, mas o primeiro serviço que eu procuro sempre quando eu volto pra rua é o Ilê Mulher. Entende? Então, sei lá, isso daí é questão de cada um, entende? Porque tem muita dificuldade na rua, mas desde tudo, desde ali, desde uma casa, desde isso, desde aquilo, tem dificuldade. Que falta alimento, falta isso, falta aquilo, aí dá confusão, dá isso, dá aquilo, e o cara também não tem psicológico muito bom para essas coisas. E assim já decai, né? Principalmente para que é usuário de drogas, e assim vai indo. Até perder tudo. Para depois tomar consciência, para tentar retornar, conseguir um emprego. Há 2, 3 anos procurando um emprego até conseguir um.
né? Que agora eu acho mais difícil com essa crise aí que deu aí, com esse troço aí que tá dando aí, tudo aí. Né? E agora eu só ouvi que ia abrir vaga, ia abrir vaga, ia abrir vaga. E cadê as vagas? Não sei, né? Mas eu acho que é isso aí. E ô Anderson, tu tá reciclando? Eu tô cocheando, né? Entre reciclar e não reciclar, porque eu penso sim que eu posso conseguir coisa melhor, mas a reciclagem é uma coisa que tem salvado eu e muitas pessoas, né? Na rua e não na rua. E eu queria saber de ti que tá na prática aí, como é que tá os atravessadores, tipo assim, os atravessadores, o pessoal que compra esse material de vocês, tá? Como é que tá os valores, como é que, se eles estão arrochando, o que né, como é que tá pegando? Porque provavelmente aumentou o número de pessoal que tá reciclando também, né? E aí, como é que tá? Eu acho assim que as pessoas querem o lucro, então eles têm o macete deles em vista de antes da pandemia tá rendendo mais, mas as coisas estão mais caras, então não tem muita mudança, só mudou o valor do preço e as coisas estão caras, né? E eu acho a única coisa que tipo, eu não tô de acordo é a forma que as pessoas separam o lixo. É que eu não deve botar lixo seco com lixo orgânico. E isso acontece, né? Isso é uma educação, isso é uma lei, eu acho que é uma lei, né? E isso está acontecendo. Então, numa época onde a sociedade está tentando combater o vírus, eu acho que a única coisa que atrapalha que é a forma que não está acontecendo de separar o lixo devidamente, né? Porque a gente tem que entrar dentro do container e as pessoas sabem que a gente vai violar a lei, e entrar dentro do container e ali mexer no lixo, e ali a gente vai dar de cara com a gordura, entendeu? Com a sujeira. E eu acho que as pessoas deveriam cuidar na separação do lixo. Inclusive é até bom salientar, né, esses containers, desde que eles, né, desde que eles foram implantados aí, a função do container, ele na verdade ele é pro lixo orgânico, né? A orientação é que todo lixo seco fique do lado de fora, justamente para os catadores. E isso já foi, né, discutido amplamente com os políticos de Porto Alegre, com os órgãos competentes em diversas reuniões promovidas aí, né, pelas cooperativas de catadores e tudo mais. E enfim, né, mas é que não é investido em educação para isso, as pessoas não são informadas, né? Educadas. Parece que não há um esforço, né, por parte do Estado de informar esse tipo de coisa, né, que na prática ali vai tornar o trabalho de vocês, que é um trabalho, né, que é totalmente importante, né, e fundamental, né, principalmente no mundo que a gente vive, que ele é desenfreado, né, não há controle de produção desse tipo de resíduo, né. Já existem países no mundo que tipo assim, eles já controlam a produção e eles responsabilizam a indústria. Tipo, tudo que a indústria produz com aquele material que é nocivo ao meio ambiente, essa indústria tem que dar conta de fazer com que ele retorne, né, e fazer com que ele não seja descartado no meio ambiente, além de ter toda uma responsabilidade social por trás, né. Mas isso assim, isso em primeiro mundo já é uma realidade, mas enfim, a gente não vive num momento e nem numa realidade parecida, né? Bem pelo contrário, né? A gente está vivendo um momento assim cada vez mais, né, de mais retrocesso, né? Daqui uns dias eles estão voltando a fazer azeite com lata de ferro. Estão voltando, viu, o Nathaniel fez uma cara estranha, nas antigas os azeites vinham em lata de ferro,
Tu tá entendendo? E aí ao longo do tempo, assim, o pessoal vai fazendo movimento para essas embalagens irem mudando. Casa de ferro era cozinhada as comidas. Era feito os rangos, né? Tu cortava ali a latinha e pá. Aí começaram a fazer na PET, né? Hoje em dia a gente consegue reciclar bastante a PET, né? Mas ainda assim não é o ideal, né? Enfim, mas o que vale a gente lembrar é isso. Existem esforços para, né, para que seja reconhecida a profissão, né, dos catadores. Aqui em Porto Alegre a gente tem até uma instituição de referência que atende bastante e que organiza, ajuda no processo de organização, que é a Vessol, né? Inclusive ela é parceira aqui da casa, assim, a gente já fez várias atividades juntos, né? E eles organizam diversos galpões, assim. Uma hora a gente pode trazer alguém da equipe deles aqui para trocar essa ideia, né, conosco, né? E até para dar uma luz, né? Porque na verdade eu vejo assim, Anderson, tu tem mais uma galera que acessa o espaço diariamente aqui, que trabalha com reciclagem. E isso é importantíssimo, cara. Ontem eu ouvi, né, de uma pessoa que fez acesso aqui, a gente estava conversando, e a pessoa me falou, cara, eu vou fazer esse cadastro do meu Gov, mas eu não quero participar de processo seletivo no Cine. Porque essa pessoa já tem uma profissão, ela compra mercadoria e revende na rua. E eu achei legal que ele reconheceu isso, tá entendendo? Isso é trabalho, cara. Não é porque não tem carteira assinada que não é um trabalho, tu tá entendendo? Então, assim, é muito massa essa discussão e principalmente, assim, a questão da reciclagem, cara. Eu acho que vocês assim, pelo contrário, vocês não devem ter, né? Vocês têm que se empenhar, né, cada vez mais, e vocês têm que lutar por ajuda, por auxílio, tanto da parte da sociedade quanto da parte do governo, né, cara, para que a profissão de vocês seja cada vez mais reconhecida e que vocês tenham mais qualidade de vida, né? Porque é muito bonito tu falar, e é muito bonito o trabalho de vocês, mas não ser feito nada pela categoria de vocês, né? Então eu acho legal e até sugiro como pauta também a gente trazer alguém aqui que tenha essa prática diária, né, de formar os catadores para a gente conversar junto, porque isso além de ser um ganha-pão, é um serviço de extrema importância, né? Olha só uma sugestão aqui por causa do nosso tempo. O que vocês acham da gente encerrar com uma poesia que o seu Antônio Augusto fez? E aí depois quem é que quer pedir uma música para encerrar o programa, hein? Eu também queria. Também queria? Então vamos pedir duas. Tá? Daí a gente já vem com a poesia. E na sequência da poesia vai vir a música que a gurizada pediu. Pode falar, né? Faz o pedido aí que a gente já anota e já toca na sequência. Tá, eu sou o David e quero pedir Racionais Sobrevivendo no Inferno. Tá na mão. Eu quero pedir Nocivo Showmon, Rua 8. Rua 8. Rua 8. É o nome Nocivo Showmon. E aí, Nathaniel, vai também? Pra não ficar sem música? Projota, moleque de vila. Aí, ó, e... A Caça-Raposa, do João Bosso com a Elis Regina. Tá na mão. Então vamos fechar com 4 sons. E mais a poesia. Fecha com a poesia pra nós aí. Então, tá. E depois a gente volta pra deixar um salve pro pessoal e era isso. Poesia agora com o seu Antônio Augusto. Não desistir. Não desistir. Mais um passo dar, outro salto, saltar. Não desistir. Sempre seguir, sempre mais prosseguir. Não necessário que seja na mesma direção, nem no mesmo sentido. Não. Poderá ser no contrário. A toda hora é possível. É bem possível que nos atentemos aos nossos próprios erros, equívocos, enganos. Seja como for, aconteça quando acontecer, não desistir. Erguer é humano. Errar é humano. Constatar, reconhecer equívoco também é humano. É quando o homem que somos mais cresce, mais se mostra em nós a nós. É o primeiro passo, o basilar estágio para o superar estado de se ser
ser humano, consciente mais consciente. A condição da autocorreção, de novo redirecionamento, da gestação de outro sentimento, de novos autos descobrimentos. Se conseguir, faz parte do caminho, é condição natural da caminhada. De todo caminhante, não desistir. Para isso fazer não é necessário se ser gigante, basta se ser gente que somos. É que seja pequeno, mesmo grande, as todas gentes encaram os mesmos problemas, são felizes com as mesmas felicidades. Eis a mais explícita verdade, eis a mais sincera realidade, eis a mais ignorância, eis a maior ignorância por tão ignorada, a grande causadora das maiores infelicidades. Não desistir. Claro, claro, às vezes a tua solidão te tira qualquer ânimo para entreabrires o menor dos sorrisos. Claro, claro, noutras vezes o teu pauperismo material te impede de adquirires uma pequena garrafinha de refrigerante ou de água mineral. Claro, claro, ainda assim, não desistir. Seguir, prosseguir, mais avante se ir, mais um passo, mais outro passo, sempre à frente, sempre mais adiante. E para isto não é necessário se ser gigante. Não, não, é a gente. Eu sou gente, somos gente. E só isso já nos faz grandes. É o que é o que somos. Eu, tu, ele e ela. Nós, vós, eles e elas. Todos e todas e todes. É isto. Somos gente, e ser gente nos faz grandes. É assim, é bem assim. Por isso, também por isso, não desistir. Bom, então, deixando um salve aí, primeiramente agradecer vocês. Vamos deixar um salve, para fazer uma rodada aí para mandar um salve a alguém. É isso? Salve, salve galera Zona Sul, salve, salve galera Zona Norte, salve, salve pra todo mundo aí, pra todos os pops. Isso aí, salve aí pra galera da rua aí, pessoal. Nós estamos aí girando e vamos se ver. Paz pros irmãos, respeito à comunidade das ruas. Aí um salve para todo morador de rua e todo mundo ligado na rádio. Salve pro Ilha Mulher. Salve pra todo mundo que tá de olho na rádio. Então tá, gurizada, valeu. Esse é o podcast número 2. Tá de olho ou de ouvido? Lembrando, pessoal, vai lá. Esse programa fica gravado no canal do YouTube. No YouTube é Rádio Web Ilha Mulher. Nas plataformas digitais é www.ilhamulher.org.br através do site. Tem o aplicativo na Google Play. Também é só botar Ilha Mulher lá que vem o aplicativo. Estamos encerrando aí o programa. Obrigado, Nathaniel. Obrigado, Anderson. Obrigado, seu Antônio Augusto. Obrigado, David. Obrigado, Bruna. Tamo junto. Até a próxima. Esse podcast fica rolando aí essa semana na programação. Vai pro YouTube. E semana que vem a gente tá gravando o programa novo pra gurizada aí. Valeu, pessoal. É nóis.